Olá, amigos do canal Conf, voltamos aí com o tema do processo de avaliação com o professor Marcos Mazeto, que vai continuar com vocês. Professor Marcos, a palavra é sua. Obrigado, Ricardo. Sejam todos bem-vindos. Agradeço aqueles que participaram do nosso último vídeo e aceitaram o convite para estar novamente com a gente aqui, para darmos continuidade na conversa sobre esse tema tão importante e fundamental no ensino superior, que é o processo de avaliação. No vídeo anterior, eu resumi e coloquei para vocês uma concepção de que a avaliação no ensino superior, na prática, ela acontece preocupada com uma prova que é dada, uma prova escrita, discursiva, ou então com múltipla escolha, uma avaliação desta prova pelo professor, que lhe atribui uma nota, e esta nota vai aprovar ou reprovar o aluno. Ponto. Isto, em geral, é como os professores fazem, e 2, é como os alunos estão acostumados a fazer. Eu concluí o nosso vídeo anterior dizendo que o conceito de avaliação no ensino superior, aliás, em todo o processo de aprendizagem, é um conceito que inclui 3 etapas. A primeira etapa é uma etapa de verificação se o aluno aprendeu ou não aquilo que estava se propondo que ele aprendesse. 2, uma fase de medição, quer dizer, essa aprendizagem que ele teve foi completa, foi total, foi em parte, foi aceitável, foi deficiente. Então, nós fazemos uma medição e, em função dessa verificação com esta medição, nós atribuímos uma nota. Por isso, temos a nota 10, 9, 5,5, 3,5, 2,5, 1,5, 7, porque se conjugam esses 2 elementos. O que o aluno aprendeu, junto com o quanto ele aprendeu. E eu dizia que o conceito de avaliação tem um terceiro elemento, que é o mais importante, e que, se este elemento não acontecer, o processo de avaliação não se completa. E esse terceiro elemento se chama orientação. Ou seja, nós verificamos, nós medimos para orientar o aluno no seu processo de aprendizagem. Verificamos e medimos para oferecer aos alunos informações sobre o que ele conseguiu aprender, ele não conseguiu aprender, mas teríamos que continuar. Por que será que você não aprendeu? Como você pode fazer para aprender? Como a gente vai superar essa falha que você teve? Ou então, você aprendeu, e você aprendeu muito bem, mas será que você pode avançar ainda mais, se desenvolver ainda mais nessa aprendizagem que você teve? Essas perguntas finais estão voltadas para o terceiro item da avaliação, que se chama orientação. Isso nos faz assumir uma perspectiva do processo de avaliação como sendo um processo de feedback, ou seja, de informações para que o aluno que não aprendeu alguma coisa esperada dele possa imediatamente, naquele instante que foi detectado que ele não aprendeu, ele possa estar fazendo atividades, ele possa estar dialogando com o professor, ele possa estar explicando o que ele não tinha entendido, etc., etc., para que ele possa aprender. A avaliação detectou que ele, determinado aspecto, não aprendeu, naquele momento, insisto, imediato, e uma informação, não é necessariamente nota, é informação. O que é que você agora precisa fazer para aprender isto que você não aprendeu? Vejam, é uma
é um contato professor-aluno, continuando o processo de avaliação. Esta informação, este feedback que é essencial para nós completarmos um processo de avaliação. E essa informação, ela precisa ser imediata, quer dizer, quando o aluno errou, quando ele não acertou, quando ele claudicou, nesse momento ele precisa ter essa informação. E, com esta informação, uma orientação do que ele precisa fazer imediatamente para aprender aquilo que ele não tinha aprendido. Então, é um feedback imediato e, mais um dado, é um feedback contínuo, isto é, que deve estar presente em todo o processo de avaliação deste aluno, e não apenas nos momentos de provas que são estabelecidos pelas instituições. Deixe-me ver se me faço compreender. Eu costumo dizer, falando de nós, né? Nós, adultos, eu e vocês, quando a gente pensa no meu processo de aprendizagem, numa linha geométrica, que linha nós escolheríamos para dizer como eu aprendo? Encontrei pessoas que dizem, a linha geométrica que eu escolheria seria uma diagonal em ascensão. Rápida, tem uma base e eu aprendo numa linha diagonal em ascensão. Encontrei outros que me disseram, eu aprendo exemplificando numa linha espiral, do mais amplo para o mais profundo. Ou inverso. Eu parto de um ponto bem pequeno e vou ampliando a minha aprendizagem numa linha de espiral para um aprendizado de conhecimentos maiores e mais completos. Encontrei outros que me dizem, a minha linha seria de uma escada. Isto é, eu estou numa plataforma, depois de um certo tempo eu dou um salto, passo para um segundo degrau, aí eu fico um tempo para amadurecer, aproveitar, aprofundar isso, depois dou um outro passo, um outro degrau, e sucessivamente eu vou subindo degraus de uma escada nesta minha aprendizagem. E aí eu perguntei para eles, o que vocês achariam se eu dissesse assim, a minha linha de aprendizagem, eu a vejo como, sabe, um mapa de um eletrocefalograma, ou então um mapa, né, de um eletrocardiograma, onde nós temos aquela agulhinha que vai apontando aqueles momentos de sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, mas eles estão numa linha esperada, normal, mas eles têm momentos de diferença. Eu vejo que a nossa aprendizagem é assim. Nenhum de nós aprende do mesmo jeito que o outro. Eu não aprendo do mesmo jeito que vocês aprendem, nem vocês aprendem do jeito que eu aprendo. Vejam bem, vejam se vocês não concordam comigo. Vamos pegar nós mesmos. Tem casos de nossas aprendizagens em que nós aprendemos com um ritmo violentíssimo, uma velocidade enorme. Rapidamente nós aprendemos alguma coisa. Outras vezes, a gente aprende com várias dificuldades. Mais tempo, mais trabalho, mais dedicação, mais esforço para conseguir aprender alguma coisa. Em todos os níveis. Mesmo as manuais, pense um pouco as facilidades ou dificuldades que nós temos para aprender a andar de bicicleta, dirigir um carro, trabalhar no computador, trabalhar num laboratório. Nós aprendemos com tempos diferentes. Às vezes é um insight. Você não consegue aprender, de repente, dá um clique, você diz, achei. E eu aprendi. Ou seja, os nossos processos de aprendizagem são diferenciados.
Ora, se o meu processo de aprendizagem é diferenciado, e o processo de avaliação existe para me orientar neste processo de aprendizagem, eu preciso que esta orientação e estas informações possam acontecer em diversos momentos do meu processo de aprendizagem. E que vão estar me dizendo o quanto estou aprendendo ou não, o que eu já consegui aprender ou não, e me dê essa informação, olha, tais aspectos você conseguiu aprender bem, esses aqui você aprendeu só em parte, falta uma outra parte que você não aprendeu, esse ponto você não aprendeu e precisa retomar para fazer a aprendizagem, então vamos ver como você vai retomar isso, etc, etc, etc. E essas orientações precisam acontecer não só nos vários momentos do processo de aprendizagem, mas de uma forma contínua. De tal forma que, voltem ao exemplo que eu dei do nosso processo de aprendizagem numa linha de eletrocefalograma ou de um eletrocardiograma. Naqueles vários picos diferenciados, naqueles momentos de aprendizagem ou não aprendizagem, eu estarei tendo informações. E esse conjunto de informações vai fazendo com que o meu processo de aprendizagem possa ir sendo realizado e conseguido na totalidade. Até que, ao chegar ao final da minha disciplina, eu possa ter aprendido realmente tudo o que eu precisava aprender. Não porque eu apenas fiz uma ou duas provas, tirei 2 notas, e depois tirei a média disso e fui aprovado ou não. Não. Mas eu aprendi porque, entre estas provas, eu tive uma atividade junto com o professor e os meus colegas que foram me dizendo, olha, as atividades todas que nós fazemos durante um semestre, elas têm uma razão de ser. Elas existem para que a gente aprenda. Então, por ocasião dessas atividades, nós possamos ter feedbacks, informações, se eu estou aprendendo ou não. Estou aprendendo, ótimo, vamos em frente. Não estou aprendendo, vamos resolver agora o que não estou aprendendo, e eu preciso aprender para que a continuidade do meu processo aconteça. Senão eu vou ficar amarrado lá até sempre, porque eu não aprendi. E às vezes sou aprovado, sim, sou aprovado numa disciplina, mas quanta coisa eu deixei de aprender nessa disciplina. Acho que eu tenho uns minutos ainda, que eu gostaria talvez de dar 2 exemplozinhos bem concretos para vocês entenderem o que eu quero falar. Vejam, vou pegar um exemplo meu, né? O meu tempo de faculdade. Aliás, primeiro um exemplo no meu ginásio, né? Lá no meu tempo, ginásio científico, etc. Eu tinha uma disciplina, né? Que se chamava trigonometria, né? Que todos nós conhecemos. Eu não entendia absolutamente nada dessa disciplina. E eu não conseguia aprender. O que eu fiz? Chegou ao dia da prova. Eu memorizei inteirinho um teorema, sem entender nada. Chegou na prova, por acaso, o professor deu como questão esse teorema. E eu joguei na prova, memorizado o teorema. Eu tirei nota 10, mas não aprendi nada. Realmente tenho consciência disso. Não aprendi nada em termos de trigonometria. Quando eu estive na faculdade de filosofia, eu tive duas situações diferentes. Numa primeira vez, era uma disciplina que envolvia todas essas questões de teoria quântica, teoria atômica, teoria da relatividade, questões físico-químicas, etc, etc, etc. E nessa faculdade que eu fazia, naquela época, nós tínhamos era anual, nós tínhamos uma prova semestral e uma prova anual e uma prova oral. Média das 3 notas, aprovado ou reprovado. E mais nada. E vejam o que me aconteceu.
Na primeira prova semestral, o professor deu 5 temas para escolher. Eu escolhi um, que eu conhecia melhor, e foi muito bem. Eu tirei nota 10. Que não quer dizer que eu tivesse aprendido todas as outras atividades, todas as outras teorias. Chegou na segunda prova, no final, o professor escolheu o tema. E ele escolheu teoria atômica. E eu tirei o segundo 10. Não quer dizer que eu tivesse aprendido todas as outras coisas que eu fiz, porque realmente, nem eu sei se aprendi mesmo, porque eu estudava muito, era teoria atômica que eu gostava. E a terceira prova, que era oral, era uma banca de 3 professores. Quando eles pediram para eu sortear um ponto para falar, para discutir com eles sobre aquele ponto dessa disciplina, eles olharam um para o outro e disseram, olha, esse aluno aqui foi muito bem, tem 2, 10, que acham de nós aceitarmos que ele escolha o ponto? E eles disseram, ótimo, pode ser. Então, senhor Marcos, pode escolher um ponto. Eu escolhi teoria atômica. Eu tirei o terceiro 10. Então, nesta disciplina, anotem bem, isso não foi comigo na vida só, com muitos de nós acontece isso. Caíram os pontos que eu sabia, e eu tirei nota 10. Não quer dizer que eu tivesse aprendido toda aquela disciplina que era importante para a minha formação. Só que nesse mesmo curso eu tive lei de Murphy, sociologia. Eram um X número de pontos, não me lembro. Tinha estudado todos, menos um. E agora é o inverso. Eu tinha consciência que eu sabia todos os pontos, mas não sabia aquele. Caiu aquele ponto. E eu fui reprovado. Eu tive que fazer tudo de novo. Vejam, são casos assim extremos? São. Mas que são, se nós pensarmos no significado deles, eles têm muito a ver com o que acontece no dia a dia. Uma coisa é, insisto agora, se eu tivesse tido um processo de avaliação que fosse me acompanhando durante o curso, certamente, em todas elas, eu teria aspectos que eu não teria aprendido e que eu teria tido oportunidade de aprender. E aí, fazendo as provas, como é, etc., poderiam estar dizendo da minha aprendizagem. Não porque as notas das provas me aprovavam, mas porque as atividades que eu fui fazendo em todas elas estavam sendo acompanhadas pelo professor e, com orientação dele, eu teria aprendido o que não aprendi, esclarecido o que não tinha entendido, feito alguma atividade extra que seria muito mais importante e, para mim, significativa, etc., etc. Eu teria trabalhado durante a disciplina com orientação para eu poder realmente aprender. Meu tempo está estourado, mas vejam a mensagem que eu queria lhes deixar. É uma outra conceito de avaliação no ensino superior e que nós precisávamos, de fato, nos dedicar a ele. Ou seja, o processo de avaliação como feedback. Um processo de avaliação que integra os 3 elementos do conceito desse processo, que é uma verificação e uma medição, mas integrados diretamente com a orientação que nós, como alunos, precisamos e que nós, como professores, deveremos dar para que o aluno aprenda, e aprenda durante a disciplina, e aprenda em todos os momentos da disciplina, e não apenas uma verificação em determinados momentos pontuais, que se dê nisso uma nota e que se dê uma média, e com isso se resolva a avaliação. Espero, amigos, que vocês tenham me acompanhado. Sei que a questão não é tão comum, sei que nós, professores universitários, estranhamos esse tipo de conversa, mas eu gostaria que vocês pensassem. É uma questão completamente diferente da nossa cultura, da nossa experiência como alunos e da nossa experiência como professor. Mas eu lhes garanto, esta concepção correta do processo de avaliação para um processo de aprendizagem, e que acho que sempre está em tempo de nós nos abrirmos para uma revisão da nossa docência no ensino superior em todos os seus aspectos, inclusive
nos processos de avaliação que nós usamos com os nossos alunos. Desde que estejamos preocupadíssimos sempre, não em dar nota e aprovar ou reprovar aluno, mas em nos dedicarmos aos alunos para que com eles e eles conosco possamos ajudá-los a desenvolver um processo de aprendizagem, um processo de construção da sua competência profissional, que vai colocá-lo como um profissional competente na sociedade contemporânea. É outro processo de avaliação que pode garantir isso. Esse que eu lhes apresentei hoje. Obrigado, e até qualquer outro dia que a gente se encontre. Obrigado ao professor Marcos pela brilhante exposição do tema processo de avaliação, tão importante, né? E eu queria deixar aqui como dica de aprofundamento, de leitura complementar, olha aí, 2 livros aqui do professor Marcos, Competência Pedagógica do Professor Universitário, que trata sobre avaliação e outras questões, né? Da editora Sumos, e o livro Trilhas Abertas na Universidade, aqui, opa, está um pouco desenquadrado, Trilhas Abertas na Universidade, também importante livro, tratando também sobre o processo de avaliação e outra coisa, também da editora Sumos. Ok? Então, agradecemos mais uma vez aí o professor Marcos, e você que está nos assistindo, continue aí conosco no canal Conf. Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber as nossas notificações, e se você está gostando dos vídeos, deixe o seu like aí. Até o próximo encontro.